Olá pessoal, Janaína Queradia, Doctor in Loco, episódio número 24. Estamos aqui transmitindo informações, compartilhando experiências. Mais uma convidada especial, Juliana Conte. E a Juliana, a nossa Ju, que é minha amiga de infância. Ju, muito bem-vinda em Loco. Grata, Jana, muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui hoje para esse bate-papo. E vai ser muito legal, vocês vão ver, porque eu já a conheço há um bom tempo, mas eu não tenho acompanhado tão de perto essa trajetória da Juliana até ela se transformar efetivamente numa mentora de desenvolvimento humano, saúde mental, bem-estar emocional. Uau, Ju, uma trajetória em tanto, né? Com certeza. E vamos dar um passo atrás, então, para contar um pouquinho como que eu cheguei até aqui, né? Bem, eu sou a Juliana, sou jaraguaense, sou casada com o Rafa, tenho 3 filhos, a Laura, que Legal. tem 12 anos, Olha, e o Miguel e o Joaquim, que são gêmeos e têm 9 anos. nossa, que rotina. Que são, exatamente, e que são os meus principais professores e o meu portal, assim, para eu estar aqui hoje, né? Falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu sou farmacêutica de formação, então Aham. eu falo assim que a veia da saúde, do bem-estar, ela sempre esteve comigo, mas por um período dei uma desviada e agora voltei. Então, eu sou farmacêutica de formação e desde que eu comecei a minha carreira profissional, eu fui para uma indústria química. Sim. Né? Então, trabalhei por 18 anos numa grande empresa aqui da nossa cidade, uma multinacional, e passei por várias áreas dentro da empresa. E eu realmente, assim, de fato, eu amava o que eu fazia, trabalhei na área de gestão de qualidade, controle de qualidade, processos, toda a parte de normas de ISO 9001, Sim. 14001, enfim. Mas teve um momento da minha vida, e aí eu digo que vem os filhos, porque a maternidade foi um momento que mexeu muito comigo. Então, esse momento eu gosto de dizer que é um marco, assim, na minha história. Né? Eu gostava muito do que eu fazia, eu, de fato, trabalhava muito. Então, hoje eu vejo, assim, que eu tinha uma energia masculina muito forte, Aham. do controle, da entrega, da análise, dos números, racional. Inclusive cobrança de resultados, Muito, né? muito. Inclusive, trabalhava em áreas que precisava ter essa personalidade, então eu me identifiquei muito com isso. É, porém, algo não me fazia me sentir inteira. Sim. E eu não conseguia identificar o que era, e também a vida ia, e piloto automático e tudo certo. E aí veio o nascimento da Laura, ok, eu tive ali algumas questões emocionais, mas segui o barco. E quando eu tive o parto dos meninos, aí a coisa mexeu comigo. Né? Eu sempre falo para as mulheres, principalmente que eu atendo, que quando a gente pare um filho, a gente pare uma nova versão de nós mesmas. É Né? Então, verdade. tu também tem 2 filhos, Dois, aham. e é a Jana mãe do primeiro filho, depois é a Jana mãe do segundo, porque a gente muda completamente. E aí, naquele momento, assim, junto com meu marido, a Laura tinha 2 anos, e aí mais 2 bebês, então eram 3 bebês, e eu falei, meu Deus do E céu, agora? e agora? Como é que eu vou fazer para passar algo para eles se eu nem sei quem eu sou de verdade? Olha que forte isso. Então foi essa pergunta, assim, aí claro, né, aquela fase hormonal, a gente está num processo muito emocional, enfim, e aí eu senti esse convite da vida e me joguei num processo de autoconhecimento muito profundo, assim, para dentro de mim, para buscar isso, né? Até porque nesse momento da gestação, você, como você disse, não sabe se realmente é o teu eu, o normal, vamos assim dizer, ou daquele momento da gestação, estão os seus hormônios. É, Realmente ali foi uma busca. e mexeu muito comigo porque desde o primeiro exame, onde eu descobri que eram 2 bebês, foi uma gravidez onde eu passei muita apreensão. Graças a Deus não aconteceu nenhuma intercorrência, mas assim, desde a primeira consulta o médico falou para mim, bom, você sabe que é uma gravidez de risco, né? Porque o seu útero foi
é natural gerar um bebê de cada vez, você tem 2. Sim. Então, tudo é diferente. E eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então, né, o medo ativado com sucesso, eu passei aquela gestação muito apreensiva e quando eles nasceram, então veio aquela gratidão muito grande, assim, por tudo que tinha acontecido e mais essa questão de eu não saber quem eu é, onde eu tô e meu eixo, né? Porque tem a Juliana profissional, tem a mãe, tem a esposa, e aí? E tem eu, né? Além de todos esses papéis. Então, mergulhei muito profundo nessa jornada. Eu costumo colocar uma data, assim, de 2017. Acho que foi o meu ano onde eu realmente me joguei para dentro de mim em busca dessas respostas, dos meus valores, das minhas crenças. E aí fui descobrindo partes minhas muito legais e outras partes nem tão legais assim, né? Que a gente precisa acolher, olhar, ressignificar. E foi um mundo viciante para mim. Eu falo assim que o mundo do autoconhecimento ele é viciante porque quanto mais você descobre, mais você quer e mais você quer saber porque você vai se sentindo bem à medida que você vai, a gente usa a palavra se curar, né? Mas é à medida que você vai se descobrindo. E descobrir de fato, se você imagina que você está cheia de cobertas, você vai se descobrindo, ou seja, você vai tirando camadas para acessar o teu interno, a tua essência. E aí esse processo foi me chamando muito e quando eu vi, eu estava assim totalmente imersa nesse universo e ainda trabalhando, né, lá na VEG. Eu fiquei 18 anos lá, mas os meus últimos 10 anos em carreira de gestão, então era líder de times, né? E eu gostava muito de conversar com meus colaboradores e eles vinham e traziam suas questões pessoais, seus medos, suas angústias, seus anseios, e isso criava muita conexão comigo e com eles. Então foi um período muito legal, mas algo me puxava, me chamava, e aí o meu marido falava para mim: "Nossa, você já pensou em trabalhar com isso?" Aí eu falava para ele: "Não, você tá louco? Como assim, né?" Porque tinha uma carreira sólida, estava me preparando para outros cargos e uma série de benefícios que aquilo me oferecia. E eu falava, mas nós temos 3 crianças, como assim, né? O meu salário vai fazer falta. Então eu fiquei assim bem perturbada nesse sentido e eu demorei uns 2 anos para tomar essa decisão de fazer a transição, né? Fazer a transição de carreira. Então entreguei assim o meu melhor até o meu último dia lá. Aquela coisa de você sair pela porta da frente e assim muito grata a essa escola maravilhosa, muita coisa que eu aprendi. E aí saí para um universo assim do desconhecido, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha uma ideia, eu queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar com essa parte de autoconhecimento, principalmente levando para as pessoas a minha transformação. Porque eu falo, poxa, se hoje eu vivo uma vida mais leve e eu vejo que as pessoas estão tão na correria, eu tenho algo a contribuir, mas eu não sabia de que forma isso ia ser. E por onde começar? Por onde começar. E aí você precisa ter muita persistência, muita fé no que vai acontecer e seguir, né? Então fazem atualmente 3 anos que eu trabalho só com isso. Na época da VEG ainda fazia alguns trabalhos em paralelo já, principalmente com mulheres, mas já fazem 3 anos e meio que eu estou agora então só com isso. E aí só com tudo isso. Só com tudo isso, exatamente. E recentemente me veio um conceito assim de mulheres multipotenciais, né? E eu conversando contigo, eu vejo que você também é uma mulher multipotencial, ou seja, nós temos muitas potências e a gente consegue entregar várias potências. Então hoje eu trabalho com mulheres no sentido de autoconhecimento feminino, reconexão feminina, isso através de mentorias, rodas de conversa, retiros, imersões, workshops, mas eu trabalho também com empresas. Sim, então, e foi legal. muito legal agora voltar para esse mundo corporativo com essa visão, trazendo essa questão para as empresas e falar assim de prevenção, né, principalmente saúde mental e emocional no mundo dos negócios e trabalhando com as lideranças.
Então, nas empresas também, eu tenho programas de mentoria para líderes, imersões, treinamentos focados nessa questão, né? E aí eu faço mais um monte de outras coisas, mas tudo está ancorado nessa raiz do autoconhecimento, nessa raiz do bem-estar, né? Então, quando eu decidi mudar, eu me abri para a vida, assim, para o que Deus tem para mim, né? Se aquilo chega para mim é porque, aí eu me questiono, claro, se faz sentido, né? Mas se chega é porque eu tô pronta. Então hoje eu tô assim nesse processo, fazendo todas essas entregas e tô muito feliz, assim. Que legal, até porque é muito diferenciada a trajetória da Juliana. E ao mesmo tempo nós temos algo em comum, porque fizemos uma formação em algo que a gente ama, né? Você na farmácia, eu no direito. E a vida acabou nos conduzindo a situações diferenciadas em que a gente aproveita o contexto que a gente viveu, mas para uma realidade totalmente diferenciada. Exatamente. Com o que há de melhor. Exato. E para quem cresceu como nós, numa cidade germânica, empresarial, né, cheio de indústrias, megapotências, se ver dentro de um contexto ainda incerto é desafiador. Ju, me conta dos cursos, formações, o que você fez nesse meio tempo? Nossa, eu fiz muita coisa, né? Na área de autoconhecimento, assim, para mulheres, o que eu entrego hoje é esse processo que eu vivi. Então, assim, muitos retiros, muito estudo em rodas de mulheres e principalmente a gestão emocional, né? Hoje eu vejo, assim, que nós, seres humanos, não sabemos lidar com as nossas emoções. A gente não teve um letramento sobre emoções, a gente não aprendeu a lidar com elas, a gente aprendeu a calar, né? Não chora, não precisa chorar, vai sentir medo por causa disso. Engole o choro, menina. Engole o choro, menina, não precisa chorar, nem tá doendo. Ou você é muito mole, né? E aí a gente cresce trazendo tudo isso para nossa vida adulta e ainda assim não sabe lidar. Então, fiz muitas formações nessa área, fiz formação de métodos internacionais também, Louise Hay, que é uma mestra de autoconhecimento, que trabalha muito à base do auto-amor. E na área mais de saúde mental, então eu fiz especializações no próprio Albert Einstein, de saúde mental para organizações, formações também, agora terminei recente, fiz até essa semana a prova de uma pós em saúde mental integrativa, então para entender, eu gosto de unir o mundo da ciência com esse mundo das emoções, da espiritualidade, desse eu interno, né? Então, para que eu consiga entregar tanto para aquele cético quanto para aquela pessoa que sente mais, né? Mas a base do meu trabalho é o sentir, é o conectar com o coração, é o conectar com o ser e a partir disso a gente olhar para o nosso fazer. Então, só que aí tem uma parte que eu não falei, eu fiz muitas formações em terapias integrativas. Que legal. Porque eu achava, Jana, que eu ia sair do corporativo e eu ia atender numa salinha com uma maca. Então eu fiz reiki, barras de axis, radiestesia, enfim, uma série de formações, né, para trabalhar um a um ali com o paciente, o cliente na maca. E eu fiquei até um período fazendo isso, mas eu vi que, assim, não é isso aqui, é outra coisa. O que é? Não sei. Então vamos em frente, né? E aí a vida começa a fazer esses movimentos. É interessante, porque se eu tivesse insistido ali, talvez daria certo, mas talvez não chegaria à minha missão de vida. Então é importante a gente estar atento ao que eu estava sentindo. Veja, eu falo muitas vezes, eu senti que não era isso. Porque se eu não estou conectada com aquilo que eu estou fazendo, eu não vou perceber que esse lugar não é ali. E isso vale para tudo, né? Se você não está conectado com quem você é, com o que você sente de verdade, porque as nossas emoções trazem informações, a gente às vezes pode estar fazendo escolhas que não estão nos aproximando dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, né? Então, é muito sobre essa conexão interna. O desviar, às vezes, até da atenção, o persistir em algo que não era para ser, porque está cômodo, ou como você mesma colocou, né? Estava te dando uma série de benefícios, mas se você não tivesse autoanalisado e não tivesse permitido
Claro que teve um apoio do teu esposo Com para isso certeza, também, que é sem dúvida fundamental, né? Mas se você não tivesse permitido, nada disso hoje estaria acontecendo. Nós não teríamos nos cruzado, provavelmente, no Congresso de Felicidade, que fizemos há poucos dias, e nós não teríamos a Ju aqui hoje para tratar de um tema tão bacana. Mas, Ju, ainda já para engatar um pouquinho no que nós vamos ver na parte número 2, então não deixem de acompanhar a questão dessa busca de prevenção e consciência pessoal. Como que você conseguiu atingir isso? Então, eu penso que é assim, um pouquinho todo dia. Porque não adianta a gente deixar para se olhar, para se cuidar, quando a gente já está no limite. Sim. Ou quando a gente já está doente, né? Vamos falar aqui em doenças mentais, a gente pode falar de ansiedade, a gente pode falar de estresse, a gente pode falar de burnout, que é algo que está muito presente nos nossos dias, né? Se eu deixar para me cuidar só quando eu já estiver mal, a conta é muito maior, né? E então, para mim, assim, essa questão da autoobservação diária é o que faz a maior diferença. É você desligar o piloto automático, o que é desafiador, né? Mas seguir todos os dias um pouquinho olhando para isso. E aí a gente aprofunda na nossa parte 2 do bate-papo. Com certeza. Então, um pouquinho do que nós vamos ter na parte número 2, na parte número 3 desse episódio tão legal com a Juliana Conte aqui conosco. Autoconhecimento, a importância dele para a nossa saúde. E na parte número 2 nós vamos tratar um pouquinho de tudo isso com leveza, equilíbrio emocional e tantas outras orientações que a Juliana vai trazer aqui para nós. Não deixe de acompanhar a partir de amanhã aqui na Inloco.